Salve, salve, clubistas! Bem-vindos ao nosso segundo podcast. Estou acompanhado aqui dos meus manos José e Luca, como semana passada, e hoje vamos falar das seguintes pautas: a absolvição do Manchester City com a punição da UEFA, Rony suspenso por 4 meses e Atlético Paranaense não podendo contratar por 2 janelas de transferência, Real Madrid a um jogo de ser campeão e a briga pela última vaga da Champions League na Premier League. Vamos começar pela absolvição do Manchester City, né? Manchester City foi acusado no dia 14 de fevereiro pela UEFA de ter violado as regras do fair play financeiro e de ter dificultado as investigações sobre eles, né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? Que o Manchester City vai poder jogar, já tá tudo certo. Ontem saiu às 5 horas da manhã o veredito, né? E eu gostaria de saber a opinião de vocês, José, e depois do Luca. Então, eu vou confessar aqui que eu não me recordo aqui qual foi o motivo exato da punição, né? Quais foram as contratações que acarretaram nisso, mas eu também não entendi por que é que o City não quis colaborar, cara. Achei um pouco estranho isso aí, mas eu acho que o Kai deve ter ido bem a fundo, né, para poder tomar essa decisão, que é como diz, né, o fair play, né? Um jogo justo, um jogo limpo, né? Então, eu acho que o Carlos deve ter tomado a melhor decisão possível, apesar de eu não concordar, achar que deva ter alguma coisa estranha aí, né? Já que se o City não deve, ele não teme, né? Mas, enfim, não sou eu que tô para julgar. Vamos ver o que é que o City vai surpreender na próxima Champions League, já que ele tá qualificado, né? Como o José falou, eu também admito que eu não lembro exatamente o motivo. E eu, particularmente, esses negócios jurídicos, eu nunca fico tão ligado. Então, o que aconteceu para mim foi. Só que nesse caso, especificamente, eu estava torcendo para o City ser absolvido pelo fato de que é um time, não vou dizer grande, mas é um time que sempre está na Champions e sempre traz uns bons jogos para a gente assistir e tal. Então, é um time que eu não queria que ficasse fora da Champions e que eu realmente torci para ser absolvido, até porque, além de essa Champions ter jogos muito interessantes para o City, nas próximas edições com certeza também vai ter, porque o City está na crescente enorme e apesar de eu não ser tão fã do time, eu admito que é muito bom ver o time do City jogar na Champions. Em relação ao que o José disse sobre quem não deve não teme, né? O Manchester City sempre se posicionou falando que ele era inocente e que sabia que com certeza eles iriam ganhar esse processo, né? O que aconteceu foi que uns hackers, né, de uma revista, não sei dizer, a Football Leaks é o nome do grupo, se eu não me engano, achou e-mails do Manchester City com valores e etc, de que a empresa por fora do time deu dinheiro para o Manchester City para investir no clube, né? Porque você, não sei se você sabe, mas o fair play financeiro é uma lei que diz que você não pode gastar dinheiro na qual você não tem. Isso é uma maneira de evitar que os clubes na Europa, digamos que quebrem. Isso nos últimos anos tem dado muito certo, porque em 2011 os times da Europa tinham prejuízo assim ao todo, né, se não me engano, de 1,7 bilhões de euros. O valor é extremamente alto, juntando todos os clubes, né? Vários clubes com dívidas, etc. Numa estatística que foi postada 2 anos atrás, mostrou que só teve lucro, praticamente. Muito difícil você encontrar um time na Europa hoje com dívidas, pois existe um limite para você se gastar com contratações, com um time e etc. E esses e-mails de 2014 foram que acarretaram nesse processo. Mas o que aconteceu? Como foi que o Manchester City conseguiu reverter essa situação? A própria UEFA tem uma lei que você só pode ser investigado com 5 anos. 5 anos depois de você ter feito algo errado. Depois desses 5 anos, não se pode mais investigar. Esse foi o principal argumento. Junto com esses e-mails, vocês não, com só esses e-mails, vocês não podem provar que a gente fez algo de errado. Entendeu? Esses foram os dois principais argumentos do Manchester City.
O Manchester City tinha sido punido por 2 temporadas sem jogar a Champions League e com uma multa de 30 milhões de euros, que a equipe passou para 10 com a absolvição. Os 30 milhões de euros seria 180 milhões de reais, não é mesmo? E passou só para 10 milhões, menos que a metade. Isso só por causa que ele não contribuiu com as investigações. Tem muita gente na internet falando besteira, falando assim: se o City é inocente, por que ele está sendo punido? Ele foi inocentado. Ele foi acusado, ele foi punido por não ter contribuído com as investigações na época. E se eu não me engano, o City não contribuiu pelo fato de deles saberem que eles eram inocentes, que eles eram inocentes, né? E eu não sei dizer porquê, mas o City foi lá, conseguiu, contratou advogado, conseguiu argumentar e tá livre para jogar as 2 próximas Champions League. Que isso, cara. Se você lembrar, uns times que sofreram fair play financeiro, acabou com o time, cara. Acabou. Milan, Málaga, times que estavam indo muito bem, hoje em dia estão tentando se reestruturar. O Milan tá tentando voltar, né? O Málaga, se eu não me engano, tá, tá tentando não cair para a terceira divisão, cara. O fair play financeiro, essa punição aí prejudica muitos times, entendeu? Então, foi isso que realmente aconteceu. O Manchester City não será mais punido pela UEFA e voltará e vai jogar as próximas 2 temporadas. E já está certo que ele vai jogar a próxima, né? Que ele ficou em segundo colocado no campeonato inglês. Esse negócio aí que você falou de evitar que os times quebrem realmente, né? Tanto que a gente tem o exemplo do Parma, que o Parma com todo aquele rolo da Parmalat lá na época, que inclusive era um dos patrocinadores do Palmeiras, que também teve o rolo do Palmeiras, mas o Palmeiras saiu menos prejudicado do que o Parma, né? O Parma, como todo mundo sabe, o Parma veio à falência, né? Teve que ir para a 4ª divisão, agora conseguiu subir, por sorte, né? Já que é um time de enorme tradição, já teve grandíssimos jogadores. Então, realmente isso aí é uma medida de proteção muito boa que eles têm imposto, né? A Então, eu acho. CBF, desculpa. A Não, pode. CBF, eu queria saber que eu queria que o Lucas falasse também, daqui a pouco, é que a CBF fez um projeto de colocar um fair play financeiro aqui no Brasil. Porque se você olhar a situação de São Paulo, que está com dívida, de Vasco, a maioria dos clubes está com dívida, a maioria. Assim, as que mais preocupam, se eu não me engano, é de Corinthians e Cruzeiro, porque os valores são absurdos. Hoje mesmo saiu outra notícia que o Corinthians perdeu no tribunal um processo sobre o Edmilson, um atacante de 2007 que jogou pelo Corinthians, e eles vão ter que pagar mais 8 milhões, eu não sei o valor exato, mas saiu hoje, vocês podem pesquisar aí, saiu hoje, ou seja, mais dívidas para o Corinthians. E a CBF fez um projeto de colocar o fair play financeiro, só que ainda não está em vigor. O que vocês acham vocês acham que seria uma boa ter o fair play financeiro aqui no Brasil? Porque realmente a situação dos times brasileiros, principalmente da Série A, né, tá difícil. Eu acho assim, Bruno. Eu acho que o fair play financeiro é necessário no Brasil. Porém, mesmo ele sendo implantado, ainda teria muito drible e injustiça com relação a isso. Porque, querendo ou não, é o Brasil, né? E ainda mais é a CBF. No meio de tantos roubos, de tantos escândalos, eu tenho certeza que ia ter muito, muito drible de fair play financeiro aqui no Brasil. Principalmente com times grandes como o Corinthians, por exemplo, que está com dívidas bestas, inúteis, dívida de estacionar carro em lugar que não é para estacionar, em frente a CTs e essas coisas. Isso é muito besta, é dívida desnecessária, isso que acumulou ao longo dos anos quase 200 milhões de reais. É uma dívida muito besta, que eu tenho certeza que eles dariam um jeito de enrolar, até porque a CBF, querendo ou não, é uma instituição que está manchada, né, no nosso país. Ela não tem mais aquela... Na verdade, eu não sei se nunca teve, mas a CBF não se compara com a UEFA. O que funciona lá na Europa, se não fosse rígido aqui no Brasil, eu acho que nunca funcionaria, mas que é necessário, é. Assim,
realmente no Brasil com certeza tem marmelada, né? Tem esquema. E cara, na UEFA, na Europa, eu não tô falando aqui que o City é inocente não, tá? Pode ser que o City realmente seja culpado, como o PSG também tenha sido. A questão também é que a UEFA não conseguiu pegar provas o suficiente para provar que ambos os times, City e PSG, foram culpados e cometeram os delitos cometeram como é, o fair play financeiro, né? Então, assim, com certeza, eu acho que na Europa tem, acho que é bem muito possível que realmente o City tenha feito alguma coisa ali, o PSG também. Os casos do PSG e Manchester City foram muito parecidos. A UEFA não conseguiu colocar provas o suficiente e o CAIS foi lá e falou: olha, infelizmente não temos. O CAIS, que é a Corte Arbitral do Esporte, absolveu os dois times porque por falta de provas. E simplesmente foi isso que aconteceu. E realmente, esquema vai ter, cara. Como sempre teve no futebol brasileiro. Eu acho que o buraco no futebol brasileiro é um pouco mais fundo. Eu acho que antes da gente entrar nesse meio aí, a gente tem que entrar na parte de que no Brasil os dirigentes fazem o que querem, saem do cargo e não tem nada para eles. Acontece absolutamente nada. O melhor exemplo que eu posso dar é do caso do Santos, que teve uma alta rodagem de diretores, de presidentes, que vem criando várias dívidas, saem do cargo e fica por isso mesmo. E quem tem o prejuízo é o clube, os torcedores, os jogadores e a instituição, que é o mais importante. Então, acho que o Pô, buraco é mais fundo e a gente tem que resolver logo isso antes de impor o fair play financeiro aqui. eu não sei se eu tô falando besteira, mas o Flamengo, se certo dirigente fazer dívidas no clube, isso vai pra ele, né? Ou eu tô falando besteira? Acho que tem times no Brasil que já funcionam assim. Que o cara vai ter que chegar lá e pegar do bolso dele e pagar a dívida. Pô, Se não me engano, acho o que Flamengo já tem. o Flamengo já tem. O O Flamengo, Flamengo assim, já hoje tem. em dia é a melhor gestão. Isso aí é sem dúvidas inegável. O Flamengo é o melhor time hoje em dia do Brasil, com a gestão boa. Só tem um futuro promissor, o Flamengo. Com certeza, nesses próximos campeonatos aí, o Flamengo vai vir forte. E a situação do time é muito boa mesmo, comparada com outros times grandes do Brasil. É enorme a diferença. Pois é, Isso tem a do Atlético também, né? O O Atlético, o Atlético do Atlético. também. Atlético, sim, É. verdade. Isso Apesar do fair desse play, caso com o Rony, né? Sim, que a gente vai falar daqui a pouco. Pode falar, Luca. o que eu ia falar já tem a ver com o caso do Rony, a gente já meio que vai entrar no caso dele também, que Sim, sim. é muito isso de, não só do fair play financeiro, mas em geral em relação aos dirigentes aqui do Brasil. Eu pego mais como exemplo assim o Leco, porque é o time que eu torço e eu sofro com isso, e o André Sanches, do Corinthians. Eu vejo que o que falta no Brasil também uma direção que se importe com o time e que pare de roubar desnecessariamente, porque até no futebol tem isso, já tem na política, ainda tem no futebol também. Isso acaba com o time, acaba com os torcedores, acaba com a história, acaba com tudo. Eu acho que antes de colocar isso, tem que primeiro ter, como tem na Europa, né? Na maioria dos times, não vou dizer em todos, porque eu não conheço todos, mas na maioria dos times que tem uma direção transparente, uma direção, não vou dizer 100% honesta, mas que não rouba exacerbadamente como no Brasil. Realmente vai ser bem difícil, bem difícil. Então, bora passar para a próxima pauta, já falando do Manchester City. Manchester City, um dos favoritos para mim para ganhar a Champions, né? Não é segredo para ninguém para isso. Mas agora vamos falar de outra suspensão, outro caso que envolve o CAS também, a Corte Arbitral do Esporte, que é sobre o atacante Rony, atualmente jogando no Palmeiras, né? Ele foi suspenso por 4 meses pela FIFA por conta de um problema judicial com um ex-clube dele que ele jogou em 2017, 2018, que foi o Albirex Niigata do Japão.
Eu vou explicar agora o caso e eu quero saber a opinião do José e do Luca. Que em 2017, o Albirex Niigata entrou em um acordo com o Cruzeiro para contratar o Rony por 3 anos, até o final de 2019. Porém, o clube ainda não podia comprar em definitivo o Rony. Ou seja, ficou definido que ele seria inicialmente emprestado por 1 ano e que depois disso passaria a valer o vínculo integral. Mas ao final desse período, o Rony falou que esse acordo não existia e simplesmente voltou para o Brasil. E quando ele voltou para o Brasil, ele chegou até treinar no Botafogo, mas não. Ele chegou a treinar, mas não jogou. Ele acabou indo para o Atlético Paranaense, foi campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Foi vendido e agora tá no Palmeiras. Mas o que aconteceu? O Albirex Niigata entrou, né, com recurso e simples aí acatou que ele foi suspenso por 4 meses e o Atlético Paranaense que vendeu ele vai ficar 2 janelas de transferência ou 2 anos, várias fontes falando coisas diferentes, sem poder registrar novos jogadores, ou seja, sem contratar. O Palmeiras ele não vai ter nenhuma punição financeira. Ele tá o único problema assim que o Palmeiras também saiu mal nessa situação é porque nessa mesma semana eles emprestaram o Dudu. Eles podem perder o Gustavo Scarpa. O Vitor Luiz, um zagueiro, vai pro Botafogo. E agora o Rony, que era para substituir o ídolo da torcida do Palmeiras, o melhor jogador do Palmeiras hoje em dia, que é o Dudu, ele tá proibido de jogar a partir de agora, quando o Palmeiras vai voltar a jogar. Lembrando que o Palmeiras ainda pode entrar com recurso no CAIS daqui a 21 dias. José e Luca, quero saber de vocês. Então, vou fazer logo uma analogia assim mais próxima, né? Para quem não sabe aí. O Santos também teve um problema recente aí com o Cueva, que é no mesmo nível. Não vou entrar agora nesse meio, falar logo da parte do Rony, né? Então, essa questão é uma questão muito complicada, né? Porque você faz os acordos e tal, e o jogador tenta ludibriar, né? O acordo que foi feito justamente só para um benefício próprio, talvez por alguns motivos, né? Pessoais, não sei, ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que é que passa, mas de certa forma não é correto, né? O que foi feito. Então, entrando agora na parte do Cueva, né? O Santos está bem de olho no desenrolar do caso, porque dependendo do que aconteça, o Santos também entrará na justiça para cobrar os seus direitos. Com o Cueva que foi para o Pachuca, igualzinho, da mesma forma, o Santos recebeu o Cueva de empréstimo novamente e ele rescindiu com o Santos e todo esse caso aí, igual ao do Rony. Um Atlético que já começou a mexer os pauzinhos, né? Não sei se vocês viram, já fez uma parceria com o Santa Cruz. Então, provavelmente, o Atlético vai estar emprestando jogadores que não seriam utilizados, jogadores que seriam do time dos aspirantes. E acho que em 1 ano, que é justamente a previsão, já vai ter jogadores da base do Santa Cruz, que, na minha humilde opinião, são jogadores muito bem formados, né? Eu que tive a honra de poder jogar com alguns. Eles são muito bem formados, acho que agregariam muito bem o Atlético Paranaense. Tanto que a gente já tem o Raniel aí que tá brilhando pelo país. Isso do Rony que prejudicou indiretamente o Palmeiras. Indiretamente não, bem diretamente mesmo, como o Bruno Alves falou aí, porque ia substituir um dos principais jogadores, né, o Dudu. E Palmeiras, que o Rony só jogou 5 jogos pelo Palmeiras. O Palmeiras foi prejudicado que fosse por pouco, por mais, vou dizer que 6 meses, né? Voltando para quando o Rony chegou no Palmeiras, fosse mais um pouco. O prejudicado seria o Atlético Paranaense, mais do que já foi prejudicado, né? Atlético Paranaense que é um time que vem uma crescente enorme, o time que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, isso é inegável, né? O Atlético Paranaense disparadamente o time que mais cresceu e agora vai ficar, como o Bruno disse, a gente não sabe direito, porque algumas fontes dizem uma coisa, outras dizem outras, mas ou 2 janelas ou 2 anos sem contratar nenhum jogador, sem poder inscrever nenhum jogador no elenco do time. Isso vai prejudicar muito o Atlético Paranaense,
Mas o Atlético Paranaense ainda tem uma esperança, que é a base deles, né? Vai poder recorrer à base, que é uma das melhores do Brasil. Não vender ninguém que está no time, porque não vai. Se alguém sair dali, o time termina de afundar, né? Porque sem essas contratações vai prejudicar muito o time. Mas vai depender da base. E eu ainda boto fé que o Atlético consegue, se não entrar com recurso nenhum, ainda boto fé que o Atlético consegue se manter em alto nível. A situação do Atlético é muito difícil mesmo. Um time que estava em ascensão, né? O time ganhou a Copa do Brasil 2018, 2019 chegou e ganhou do Flamengo da Copa do Brasil. Eita, do Flamengo. Ganhou do Flamengo, foi lá na final, conseguiu ganhar um título inédito que foi a Copa do Brasil, né? É, eu só que, eu só queria ressaltar uma coisa que eu acho que vender vai ter que ser vender jogadores. Infelizmente vai ter que ser uma realidade, porque já que você não se pode contratar, talvez você não vai conseguir fazer. Acho que o Atlético Paranaense vendeu muitos jogadores, entendeu? Nessas últimas janelas. Eles vendeu e ele não vai poder repor essas peças que estão faltando, né? Mas é uma situação bem difícil. Situação bem difícil. O Atlético Paranaense não pode. Acho que ele não pode entrar com recurso. Eu não sei. Eu só sei da situação do Palmeiras que daqui a 21 dias ele pode sim entrar com recurso para fazer o Rony voltar a jogar ou algo do tipo. Ou reduzir a punição dele, né? Que seria o mínimo. Mas eu acho que não tem mais o que se falar. O Rony simplesmente deu bola fora pro time do Japão, né? Falou assim, não tem acordo nenhum, voltou pro Brasil, acho que não gostou do futebol do Japão, né? Achou não se adaptou bem, voltou pro Brasil e acabou se lascando o Palmeiras e deixando a Atlético Paranaense em uma situação muito difícil. O Atlético estava nessa crescente muito boa, né? Tem uma base muito boa, mas além dessa questão da base, tem a questão de pegar jogadores jovens de outros times e desenvolver eles no próprio clube, né? Não só a questão da base, a base do sub-20, sub-17, sub-15 e outros. Também tem a questão de já contratar jogadores jovens e desenvolvendo no próprio profissional, né? Então, vai sair perdendo bastante. O Palmeiras nem tanto, até porque tem opções muito boas, como o Verón. Então, acho que o realmente prejudicado mesmo foi o Atlético Paranaense. Podemos passar para a próxima pauta ou o Luca quer falar alguma coisa? E aí, Luca? Por mim pode passar. Não tenho mais nada Certo. a acrescentar. Vamos falar agora de La Liga. O Real Madrid está a um jogo de se tornar o atual campeão do Campeonato Espanhol, né? Fazia muito tempo que o Real Madrid não ganhava, acho que desde da temporada 2016-2017. O Barcelona vinha nessa dominância, né, do Campeonato Espanhol. Se eu não me engano, nos últimos 15 anos, o Barcelona ganhou 10 títulos, o Real Madrid 4 e o Atlético de Madrid 1 título, né? Então, finalmente, né, o Real Madrid conseguiu fazer isso. Os dois times estavam em baixa, né? Tanto o Barcelona e o Real Madrid, mas o Real Madrid conseguiu ganhar no confronto direto do Barcelona. Isso ajudou muito o Real Madrid. E o Barcelona vem nessa má fase, né? Nem Messi está conseguindo fazer o Barcelona render. O Barcelona estão cogitando o Barcelona nem passar da próxima fase da Champions. O do Real Madrid ainda falam sim que o Real Madrid pode passar do City, é bem provável. Eu gostaria de saber de vocês dessa retomada, né? Praticamente o Real Madrid já é o campeão da La Liga. José e Luca. É uma temporada aí, vamos pontuar aí, excepcional, principalmente para o Benzema. O Benzema que, após a saída do Cristiano Ronaldo, teve a chance de ser o protagonista junto com o Sérgio Ramos. Também não tem como tirar esse título do Sérgio Ramos, né? Já que o Sérgio Ramos é o capitão, o líder, o batedor de pênaltis, né? Então,
Não tem como tirar essa liderança do Sérgio Ramos também, mas também não tem como você não destacar o Benzema, que tem feito uma excelente atuação na La Liga. Então, eu acho que ele pode reproduzir isso aí também na Champions League, né? Vamos ver aí nos próximos capítulos. Mas o Real que surpreendeu, né? O Real que, para mim, não era o favorito, né? Em relação ao Barcelona, para mim, o Barcelona que era o favorito por ter um plantel, querendo ou não, mais qualificado. Mas o Real Madrid teve como dizer, teve a capacidade de superar as dificuldades e conseguiu bater aí o Barcelona, que, querendo ou não, acho que já é entregue a taça ao Real Madrid, não tem como o Barcelona superar. Concordo com você, José. Para mim, Real já é campeão essa temporada. Pelo amor de Deus, Barcelona, o que foi isso, né? Barcelona, temporada perdida pro Barcelona. Se passar da Napoli, né? Um se bem grande, porque para mim não passa, para vocês eu sei que também não passa. Mas se passar da Napoli, não vai aguentar as quartas de final, então a Champions já foi. Copa do Rei também não ganha, para mim. E a La Liga já foi também Real Madrid, né? Então, temporada perdida pro Barcelona, que no começo da temporada tinha algumas esperanças, né? Tava com um elenco bom. E Real Madrid, totalmente ao contrário, que não tinha esperança nenhuma no começo da temporada. Agora tem a esperança. Esperança não, né? Que a Liga já é deles. Mas na Champions, se passar de fase, e pode ainda brigar, talvez, até por uma final, vamos dizer assim, né? Uma semifinal barra uma final. Se passar do City, pode pegar a Juventus ou Lyon, aí também pode passar tranquilamente. E na semifinal a gente vai ver, né? Mas quem diria no começo da temporada que isso iria acontecer? O Real, ninguém botou fé, Barcelona todo mundo botou fé, foi totalmente ao contrário, né? Nem Messi está conseguindo resolver o problema. Tá difícil no Barcelona e eu acho que nos próximos anos vai ser mais difícil ainda. O Barcelona vai cair muito, infelizmente. O Barcelona e o Real Madrid podem ganhar a Copa do Rei, né? Uma final inédita. Fazia muito tempo que isso acontecia. Que a final da Copa do Rei vai ser disputada entre o Atlético Bilbao e o Real Sociedad. Então, realmente foi uma temporada decepcionante, né? Do Barcelona. Mas ainda tem a Champions, né? Assim, pela forma que o Barcelona vem jogado, eu falo que é bem provável que não passe, mas ninguém sabe. Você sabe muito bem que a camisa do Barcelona é, é mais pesada que a camisa do Napoli, né? Querendo ou não, é o Barcelona. Querendo ou não, mesmo pela má fase. Nós já vimos um Real Madrid fraco na La Liga, umas atuações meia boca, mas sendo campeão da Champions League, entendeu? Então tudo é possível ainda, tudo. Mas eu acho que o Real Madrid já é campeão da La Liga. Real Madrid vai, com certeza, só conseguindo pensar, só vai conseguir pensar depois desse título no jogo contra o City. Mesma coisa pro City, que já que não tem como ganhar mais a Premier League, só tá pensando na Champions e agora que ele foi absolvido, não é mesmo? A gente pode passar para a próxima pauta, que é a última vaga da Champions League, né? A disputa entre os times Wolves, Chelsea, Manchester United. O Sheffield tá com um ponto a menos que o Wolves, mas assim, não tão cogitando de o Sheffield conseguir surpreender nessas últimas 3 rodadas. Bora? Bora, bora. Beleza. O, Começar aí? o Chelsea tá jogando agora, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui. Tá Chelsea tá zero a jogando zero agora. contra o Norwich, com o time que já foi rebaixado, tá aos 27 do primeiro tempo, e ele tá em terceiro lugar. Na última rodada, né? Essa nova rodada começou hoje, tá tendo jogo agora. O United poderia ter passado o Chelsea, ficar na terceira colocação, mas nos acréscimos, o Southampton impressiona e consegue empatar o jogo. O United, que vem numa melhora incrível, se eu não me engano, não perdeu nos últimos 15 jogos. Um time que era bem criticado pela forma de jogar, com a má fase do José Mourinho e o atual treinador, o Solskjaer, eu não sei falar direito o nome dele. Ele não estava conseguindo impor um futebol constante. Ele ganhava, mas perdia, empatava jogos importantes, mas agora parece que com a chegada de Bruno Fernandes
realmente o United conseguir tá se encontrando, né? Eu gostaria de saber do José e do Luca sobre o jogo de ontem, da última rodada, e quem é o time mais provável de conseguir essa última vaga aí. Cara, já começando a pontuar aí, Bruno Fernandes, que contratação. Acho que talvez a maior contratação, a contratação mais pontual de 2020, né? Então, desde da época de Cristiano Ronaldo, a gente não tem um jogador do Manchester United sendo o melhor jogador, né, do mês, 2 meses seguidos, né? E relembrando, 2 meses aí de Bruno Fernandes jogando. Então, só daí dá pra gente tirar qual foi a pontualidade da contratação dele. Eu acho que essa classificação tá muito em aberto, é muito complicado você escolher um com quem que vai ficar. Eu vou, infelizmente, me abster dessa aí, porque eu não consigo mesmo. O meu coração pede pro Sheffield, porque eu tenho uma identificação. Por causa dos FIFAs, né? O FIFA faz a gente se identificar com alguns times. Então eu vou ficar com o Sheffield só pela identificação do FIFA, mas eu me abstenho, porque eu não consigo escolher quem seria o classificado. Do mesmo jeito como o José, né? O meu time, assim, de FIFA, que eu diria que eu tô torcendo muito, é o Wolves, né? O Wolverhampton, que é um time muito carismático, é meio que um medalhão da Inglaterra, que ganhou de muitos times grandes, empatou, conseguiu pontos importantes nessa temporada. Mas, na minha opinião, o United vai conseguir essa vaga. O United vai ganhar esse quarto lugar, né? Tá empatado com o Leicester, os dois com 59 pontos. E queria muito que o Wolves e o Sheffield, para mim, eu acho que não vão mais. Mesmo que eu esteja torcendo pro Wolves, eu acho que não vão mais nenhum dos dois. Mas o Leicester, que estava merecendo essa vaga antes da pandemia, né? Mas depois da pandemia, o Leicester vem perdendo pontos muito bestas. Não tá na mesma fase de antes. Claro que não tá ruim ainda, mas não tá na mesma fase de antes. Provavelmente vai ficar ali com a Europa League. E eu acho que essa vaga da Champions vai ser do United. E vamos ver Bruno Fernandes na Champions League, né? Vamos ver o que ele vai aprontar aí com o United. Parando para pensar, os dois times mais prováveis para conseguir essa vaga é o Chelsea, o Leicester e o United. Mas no dia 19 desse mês, às 2 horas vai ter o confronto direto de Manchester United e Chelsea. E capaz pode sair daí realmente. Quem ganhar esse jogo pode estar bem encaminhado para essa última vaga. O Leicester, ele estava muito bem. Ele estava nessa temporada tentando passar o City, né? Ficou em terceiro lugar na maior parte dessa temporada, só nessa volta, nessa volta por causa da pandemia, né? Ele não voltou bem, perdeu os jogos, empatou jogos muito bestas. E o Leicester, ele vai jogar contra o United também, né, pela última rodada. Próxima rodada, ele vai ter um jogo dia 19 também contra o Tottenham, um jogo difícil, e contra o Sheffield. Depois vai ter contra o Sheffield, depois contra o Tottenham. Então vai ter agora vários confrontos diretos que vão definir quem é que vai conseguir essa vaga, né? Eles estavam assim, os times estavam torcendo para o City ser punido, né? Continuar sendo punido pelo fair play financeiro para ter mais uma vaga, né? Porque se o City não poderia, né, se o City não poderia jogar, a vaga passaria para o quinto colocado. Então, isso não aconteceu. Agora é cada um por si. Tem que ganhar todos os jogos que vem pela frente para sonhar com a nossa querida orelhuda, né? A gente chegou numa fase agora que qualquer tropeço é primordial para perder a vaga, né? Qualquer empatezinho, assim como aconteceu, né? Desses inúmeros tropeços que houveram, né? Parecia que um time queria entregar a vaga para o outro, ninguém queria levar essa vaga.
Então tem que ficar muito atento aos times, como o Bruno falou, tem que ganhar todos os jogos. Todo jogo a partir de agora é uma final, então é seriedade o tempo todo e manter a cabeça no lugar para não deixar escapar a vaga da maior competição de clubes do mundo. Como o Bruno falou, eu tinha me esquecido, o Chelsea também pode ficar de fora dessa Champions League, né? Chelsea que tá jogando agora, uma derrota aí pro Chelsea, ou um empate, seria um tropeço enorme. Porque, como o Bruno falou também, o Chelsea vai enfrentar o United e esse confronto direto vai ser crucial, vai ser primordial para essas vagas aí, né? Sem contar que o Chelsea vacilando e o Leicester se aproveitando junto do United, o Chelsea pode até ficar sem a vaga direta da Europa League, porque o Wolves está vindo ali também. Mas eu acho que o Chelsea não vai tropeçar tanto assim, tem que perder praticamente todos os jogos. E, para mim, na minha opinião, o Chelsea já está nessa Champions League, mesmo ainda estando brigando, ainda está brigando ali, mas para mim o Chelsea já está na Champions League, a briga vai ser mesmo entre Leicester e United, mas torço muito pro Leicester por ser um time que todo mundo gosta de ver, né? Como eu falei do Wolves também, é um medalhão da Inglaterra, um time que muitos gostariam de ver na Champions League. E vamos ver o que vem por aí, né? Rodadas bem interessantes. Confesso que vou acompanhar todas que eu puder, assistir tudo, tudo, tudo. E é isso. Então é isso. Falamos sobre o Manchester City sendo absorvido pelo Cais. Falamos do Rony, da incompetência dele, né, com o time do Japão, acarretando uma punição severa com o Atlético Paranaense. Assim, o Atlético Paranaense sabia da situação do Rony, eu estava lendo. O Atlético Paranaense sabia da situação do Rony, o Palmeiras também sabia, ou seja, os dois times sabiam que o Rony não era um jogador, digamos assim, legal, entre aspas. Agora eles vão sofrer as consequências, né? Falamos do Real Madrid, que finalmente vai voltar a jogar, vai voltar a ganhar se tudo ocorrer bem, né? A La Liga, desde 2016 até para 2016 e 2017 que ele não ganha. E essa última vaga aí que eu acho que vai dar uma emoçãozinha aí no final do campeonato, né? Porque já que o Liverpool foi campeão, ninguém mais tira a posição do City lá na vice-colocação. Vai ser jogos bons, vai ser bem emocionante. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente já pode finalizar o podcast. E aí? Acho que já pode ser finalizado, né? A gente já debateu de todos os temas, já deu as fugas necessárias. Então, acho que já tá tudo no nosso planejamento. Por mim é isso também. Semana que vem não, ainda essa semana, né? Avisar também que gravaremos 2 podcasts na semana, um na terça e um na sexta. Mas é isso, sigam o nosso Instagram, o Papo de Clubistas, @Papo de Clubistas. Falamos sobre todos esses 3 casos a gente falou sobre no nosso Instagram, né? E é isso. Então é isso, galera. Muito obrigado por estar aqui nos ouvindo. O Luca falou que nós iríamos gravar. As gravações do podcast ocorrem terça e quinta. Não, terça e sexta. Mas para ser postado na quarta e no sábado. Essa é a previsão. Mas pode ocorrer da gente postar nos mesmos dias, tá bom? Muito obrigado por estar escutando a gente. Hoje foi um dia bom. Foi um dia muito bom. Eu falei do City, né? Que o meu time não será punido na Champions. Então, fiquei bem feliz na hora que eu li a notícia. Muito obrigado por escutar a gente. Beijão. Até a próxima.